Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Ao iniciar mais um dia, hoje, querido e amado Deus, nós dizemos obrigado por esse dia, obrigado pela minha vida, obrigado por tantas coisas bonitas que vão acontecendo ao meu redor. Hoje, Senhor, dia 4, sexta-feira, primeira sexta-feira do mês. Obrigado pela minha vida, obrigado por tudo aquilo que está ao meu redor. Te louvo, te agradeço por tudo isso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por me ensinar que não dá para continuar com velhas coisas, com velhas atitudes e que nós precisamos sempre seguir o novo de Deus. Obrigado, Jesus, por não desistir de nós. Obrigado, Jesus, por nos mostrar caminhos novos. Obrigado, Jesus, por sempre nos amparar, nos edificar, mostrar que as coisas podem ser diferentes. Amém. Querido irmão, querida irmã, e aí, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos mais uma vez aqui, nos encontrando para o nosso momento com Deus. E olha só, né? Estamos numa semana bastante bonita, semana onde, primeira semana de setembro, que bênção! Começamos um novo mês e um mês que vai ser bom, que vai ser maravilhoso, que vai ser muito abençoado para nós. Eu tenho essa fé, eu acredito nisso e eu quero te convidar também a acreditar nisso. Então, quantas coisas bonitas a gente já tem vivenciado, quantas coisas maravilhosas já nos aconteceram. Eu sei que nós temos uma pandemia, eu sei que nós temos algumas coisas que às vezes tiram a nossa paz, eu sei que nós temos tudo isso, mas eu também sei que nós temos muitas coisas boas e a melhor de todas é saber que você está vivo, que eu estou vivo, que nós estamos bem. A melhor coisa que pode ter nos acontecido nesta sexta-feira, nesse dia 4, é saber que nós acordamos e nós acordamos para mais um dia. Quer um presente mais bonito que esse? Creio que não, né? Quantas coisas lindas vão nos acontecendo sempre. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos hoje nos colocar na presença de Deus e aí mais uma vez eu quero convidar você a rezar a oração do Espírito Santo. Mais uma vez eu quero convidar você a se consagrar a Deus. Mais uma vez eu quero pedir que você tenha sempre a força, que você sempre tenha a coragem, que você sempre tenha a alegria de viver e quero pedir que a ação do Espírito Santo, quero pedir que os dons do Espírito Santo, nesse momento, recaiam sobre você, recaiam sobre a sua família, recaiam sobre a sua saúde, recaiam sobre a sua vida. Nós podemos pedir muitas coisas a Deus, com certeza. Nós podemos também entregar muitas coisas a Deus, com certeza. Nós podemos, inclusive, reclinar nossa cabeça no ombro de Deus. E a oração dirigida ao Espírito Santo é a oração de bênção. É a oração de pedir, de clamar a unção, a bênção que vem do céu. Reze comigo, dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E como é bom rezar, clamar, pedir a ação do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Eu tenho certeza que Deus jamais te deixará desamparado. Eu tenho absoluta certeza que Deus sempre quer conduzir a sua vida. E o que é a ação do Espírito Santo?
A ação do Espírito Santo é o amor de Deus Pai, de Deus Filho, agindo na nossa casa, na nossa vida, aonde nós estamos. E é nesse sentido também que, ao marcar o nosso corpo com o sinal da Santa Cruz, nós queremos consagrar, entregar, confiar a nossa vida aos cuidados de Deus. Por isso, não tenhamos medo, sabe, de oferecer a nossa vida, não tenhamos medo de entregar tudo aos cuidados de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com muita alegria, eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que está nos reunindo no amor de Cristo. Bendito seja Deus que olha pela nossa saúde. Bendito seja Deus que olha pelo nosso alimento. Bendito seja Deus que olha para a nossa vida. Bendito seja Deus que olha pela nossa casa. Bendito seja Deus que faz com que o nosso coração pulse, que consigamos respirar, levar o ar que vem de fora até os nossos pulmões. Bendito seja Deus que dá a perfeição da nossa vida, porque Deus é bom e é bom em todo o tempo, porque Deus nos quer bem, porque Deus nos quer protegidos, porque Deus nos quer amparado, porque Deus quer que as coisas sempre deem certo na nossa casa, na nossa vida. E é assim que nós louvamos, agradecemos a Deus por tantas coisas bonitas. Eu não sei se você já agradeceu pela tua vida hoje. Não sei se você já agradeceu por tantas coisas a mais que Deus vai fazendo na sua vida e na sua casa. É bom a gente agradecer. E aí também nós vamos perceber algumas coisas a mais, que para Deus a gente basta ser sincero para Deus. Para Deus basta ser sincero, e aí vem as consequências dessa sinceridade. Aí vem a vontade, a busca da gente melhorar cada dia, da gente dar um passo a mais, da gente seguir sempre com muita força, sempre com muita coragem, sempre com muita alegria, porque Deus é bom e Deus sempre nos faz muitas coisas boas e maravilhosas. E é assim, meu irmão, é assim, minha irmã, que eu quero partilhar com você hoje uma história bastante bonita. Uma história que nos mostra que para Deus a gente sempre deve ser verdadeiro e único, e que Deus, além de querer jejuns, além de querer tantas outras coisas, o que de fato agrada a Deus é fazer a sua vontade, é viver bem a nossa vida, é não ter medo, é confiar, é entregar a nossa vida aos seus cuidados. Porque eu te garanto uma coisa, Deus é bom e é bom o tempo todo. Quero partilhar com você o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 33 ao 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha.
Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só que palavra maravilhosa para o nosso dia. Olha só que palavra carregada de sentido. Olha só que palavra única é essa. Nós primeiro temos um grupo de fariseus, mestres e doutores da lei, querendo botar Jesus contra a parede. E o motivo de querer colocar Jesus contra a parede é o jeito de Jesus falar, é o jeito de Jesus proceder, é o jeito de Jesus olhar para as pessoas, porque esse jeito de Jesus já estava começando a incomodar. Porque Jesus não colocava nenhum fardo nas costas das pessoas, porque Jesus não agia com preconceito, porque Jesus não apontava o dedo, porque Jesus não pisava, porque Jesus queria o bem, porque Jesus queria a felicidade, porque Jesus queria que as coisas boas acontecessem na vida das pessoas. Porque Jesus sabe que nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que é bom, nem sempre a gente vai conseguir dar conta do recado. E aí nós vemos uma coisa muito bonita. Jesus é humano e Jesus vem com a compreensão. Jesus é humano, Jesus é divino, Jesus vem com o seu amor, com a sua ternura, justamente para nos resgatar, justamente para mostrar um caminho novo para as famílias. E isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Quem é Jesus? Como diz a palavra de Deus, né? Tu és o Filho do Deus vivo, Tu és o Messias, Tu és o enviado por Deus. Quem é Jesus? Jesus é o perdão que é capaz de dizer para a pessoa: aonde você vai chegar com essas atitudes? Mude, levanta a cabeça, vamos retomar a caminhada. Jesus é a ternura, porque sempre que Jesus olhava para uma pessoa, Jesus olhava nos olhos desta pessoa. E Jesus sentia as alegrias, Jesus sentia as tristezas, e aonde precisava, Jesus chegava, Jesus tocava, Jesus abençoava, Jesus partilhava o pão, Jesus levava alegria. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo isso tem sido e foi motivo de crítica em relação a Jesus. Ele é um beberrão, ele é um comelão, né? Veja, ele só gosta disso, daquilo, ele é guloso, ele faz isso, ele vai na casa de prostitutas, ele vai na casa de cobrador de impostos, ele toca em leprosos, aquela mulher adúltera que devia ser morta, ele deu uma nova oportunidade. Os gestos, as palavras, as atitudes de Jesus começam a incomodar. Você já percebeu que quando a gente começa a fazer coisas boas, ou quando a gente faz coisas boas, ou quando a gente faz coisas para melhorar a vida dos outros, sempre tem alguém para criticar? Sempre tem alguém para dizer: ah, mas deve de ter segundas intenções, né? Daqui uns dias vão começar as eleições, né? Ah, deve ser candidato a prefeito, a vereador, por isso que agora está agindo assim. Ah, deve ter segundas intenções. Ah, deve estar fazendo tudo isso para se aparecer. Você já percebeu como nós temos pessoas que elas têm a capacidade de criticar? Você já percebeu como nós temos pessoas que, ao invés de seguir bons exemplos, de seguir a onda do bem, muitas vezes são do contrário? E às vezes, quanto pior, melhor? Você deve conhecer pessoas que não se alegram com a felicidade dos outros. Você talvez já tenha pensado em desistir de algumas coisas, porque talvez alguns te criticaram, porque alguns talvez fizeram cara feia, porque alguns talvez pisaram em você. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, pessoas assim existiam na época de Jesus. E é por isso que hoje
elas fazem uma pergunta para Jesus. Jesus, por que os teus discípulos não lavam as mãos, não usam os copos, os pratos desse jeito? Como fazem? Não fazem jejum, como fazem os discípulos de João Batista e dos mestres e doutores da lei? E aí Jesus vem com uma resposta muito bonita. Eu não quero sacrifício, mas eu quero misericórdia. O jejum é bom, sim, quando a gente aprende o sentido verdadeiro e quando ele nos faz ser mais humanos. O jejum faz bem com toda certeza quando ele faz a gente encontrar a Deus. A oração é boa, com certeza, porque ela nos coloca na presença e na palavra de Deus. E é assim que muitas coisas bonitas podem acontecer ao nosso redor. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, olhemos sempre para Jesus. Olhemos sempre para Jesus e Ele sempre será o termômetro. Jesus sempre será, a indicação para a gente bem viver a vida. Jesus sempre vai ser o caminho certo. Jesus sempre vai ser o parâmetro de como a gente deve viver a nossa vida. Tanto que Padre Zezinho nos escreveu uma canção tão linda, tão bonita, dizendo assim: amar como Jesus amava, sentir como Jesus sentia, pensar como Jesus pensava. E é assim que nós queremos viver a nossa vida. Nós não vamos na igreja para se aparecer, não fazemos jejum para se aparecer, não rezamos para se aparecer. Nós vamos à igreja, nós fazemos jejum, nós dobramos o nosso joelho para que o nosso coração seja mais parecido com o coração de Jesus. E assim todas as coisas sempre vão dar muito certo na nossa vida. E é por isso, meu querido irmão, é por isso, minha querida irmã, que eu quero convidar você a se revestir de coragem. Eu quero convidar você a não ficar preso nas coisas velhas. Coisas velhas aqui, e quando eu falo, são aquelas situações ultrapassadas, são aquelas situações que não fazem bem, são aquelas situações que machucam. Quantas pessoas não deram um passo para frente? Quantas pessoas às vezes estão perdidas nos seus próprios sentimentos? Quantas pessoas estão presas ao passado? Quantas pessoas, inclusive, estão presas a erros, a pecados que aconteceram lá atrás e não são nem capazes de perdoar? Não se coloca um tecido novo num tecido velho. Não se coloca vinho novo em odre velho, porque o vinho vai fermentar, o vinho vai se curar e o odre velho ele vai explodir. Então veja só, nós precisamos também, às vezes, renovar nosso pensamento. Nós precisamos, de vez em quando, atualizar o nosso modo de ver a vida. Precisamos, de vez em quando, também mudar o nosso jeito de ver as coisas. Precisamos dar passos firmes, seguros. Precisamos avançar. Precisamos dar resposta. Precisamos, olhar as coisas com outros olhos. Quantas vezes nós olhamos para os outros com preconceito? Quantas vezes nós julgamos os outros com velhos preconceitos? Às vezes uma pessoa lá atrás, no passado, errou, talvez faz 10, 15, 20, 30 anos, e a gente continua condenando ela. Mas talvez ela já melhorou, talvez ela já venceu tudo isso. Por isso, meu querido irmão, por isso, minha querida irmã, eu quero pedir a você docilidade de coração. Mude aquilo que precisa ser mudado. Não fique preso no rito, não fique preso em coisas velhas, ultrapassadas que já não servem mais para esse momento. Por favor, vamos olhar para Jesus e vamos celebrar bem a nossa vida. Tanto que Jesus nos diz: eu não quero sacrifício, eu quero o amor, eu quero misericórdia, eu quero a ternura, eu quero alegria, eu quero tantas coisas diferentes. E é por isso que eu quero convidar você a agir diferente. Mude o teu jeito de ver as coisas e muitas coisas irão mudar. Claro que tem algumas coisas que
nunca devem mudar. Bons valores, princípios, normalmente aquilo que nós aprendemos com o nosso pai, com a nossa mãe, não deve mudar. Mas aquilo que não faz bem, aquilo que caducou, aquilo que não serve para mais nada, joga fora, não te pertence mais. Por isso que, neste momento, eu quero convidar então agora você a fazer um momento de exame de consciência. Vamos olhar um pouquinho para a nossa casa? Vamos olhar um pouquinho para a nossa vida? Vamos olhar um pouquinho para a nossa família? Quais são os julgamentos? Quais são os pensamentos que precisam mudar? Quais são as atitudes na minha vida que não me levam a lugar nenhum? Quais são os vícios? Quais são as coisas que não fazem bem para mim e para a minha casa? Vá pensando um pouquinho. Quais são as atitudes? Quais são os pensamentos? Quais são as palavras que, ao invés de fazer bem, te prejudicam? Vá pensando, vá pensando. Quais são as coisas que hoje nós podemos nos libertar? Quais são as coisas que hoje podem ser diferentes? Quais são as situações que nós precisamos dar uma nova direção? O que é que precisa ser novo na tua casa? O que é que precisa ser novo na tua família? O que é que pode ser diferente na tua vida? Vá pensando, vá olhando, vá se perguntando: o que é que pode ser diferente na minha casa, na minha vida? Vá fazendo esse exame de consciência. Faz bem para ti. Faz bem para ti pensar assim. Sabe, meu querido irmão, sabe, minha querida irmã, às vezes a gente fica preso a coisas velhas, coisas do passado, coisas que não vão dar em nada, que só trazem sofrimento, que só trazem angústia. Hoje, tome a atitude de seguir outra direção. Hoje, tome a atitude de seguir para outro lugar. E com certeza as coisas serão diferentes na tua casa e na sua vida. Se liberte daquilo que não te faz bem. Se liberte daquilo que tira a tua paz. E de tudo isso. E vamos colocar tudo isso na presença de Deus. Hoje, pela intercessão de Santo Antônio, eu quero convidar você, nesse instante então, a pedir a bênção para a sua casa pela intercessão de Santo Antônio de Pádua. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugi. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todo sempre. Amém. E que desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo um dia abençoado, uma primeira sexta-feira do mês maravilhosa. Que Deus sempre te acompanhe.